o espírito no mundo espiritual não vai ter dores físicas, ele vai ter dores morais. Então, uma das dores, a morte nos livre, né? E ele coloca aqui, não tem senão seu corpo etéreo, que é o perispírito, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Eu tenho certeza que muitos dos grupos de estudos Brasil afora, quando leem trechos desses, eu sei exatamente o que o coordenador do grupo fala. O coordenador do grupo fala assim: aqui Kardec está se referindo aos espíritos mais adiantados. Nós, espíritos inferiores, nós não vamos percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Eu já ouvi muitas vezes isso. E isso é falso. Quando existe uma característica que é somente do espírito superior ou somente do inferior, Kardec fala. Aqui ele está colocando um princípio para todos os tipos de espíritos. O princípio é esse: os espíritos percorrem o espaço e a distância ele percorre com a rapidez do pensamento. Todos. Então, Todos. Michel, então não Pode falar. precisa de aeróbus? Pois é, o Aeróbus do André Luiz, né? Exatamente mostrando a contradição da obra do André Luiz, né? A gente vai ver que em determinados casos específicos e temporários, a alma pode ficar numa situação diferente. Mas é um caso específico e temporário, não é a lei geral. A lei geral é essa. E esse mesmo espírito que pode ficar. Por exemplo, a gente vai ver que há espíritos que vão dizer que não estão vendo outros espíritos no mundo espiritual. Isso é um caso específico, temporário, que depois de solucionado, o espírito volta a ter aquela faculdade. Então, é lei geral para todos. Todos os espíritos podem, ao sair da perturbação, que todos vão sair, né, ele pode percorrer o espaço com a rapidez do pensamento. Mesmo os inferiores podem fazer isso. Então, isso é muito importante de a gente tratar. E eu passo agora para vocês também comentarem. Bom, eu acho que vocês colocaram bem a questão. Primeiro, essa questão que o Michel estava comentando, né, sobre o espírito ele viajar, ele se locomove, né, vence as distâncias com a rapidez do pensamento. E isso é um ponto central que a gente precisa sempre reforçar, sempre deixar muito claro, que a conclusão lógica desse princípio é de que não há necessidade de nenhum meio de transporte que se assemelhe a algo material, como é o caso que vocês citaram aí do André Luiz, né, do aeróbus. Então, isso é um princípio que precisa ficar muito claro. Porque se a gente aceita, é aquele velho problema, né, que a gente já ressaltou várias vezes. Se tem aeróbus, que é um transporte que vai levar os espíritos, qual é o combustível do aeróbus? Será que é motor a combustão? Ou é um tipo de combustível fluídico? Será que tem poço, refinaria de petróleo? Como é que é, né? Então, se você aceita uma coisa, quer dizer, se você aceita que o perispírito tem órgão, tem a perna perispiritual, aí precisa do transporte, porque ele se locomove com a perna. Se precisa do transporte, precisa do combustível, etc. Então, como nós já ressaltamos muitas vezes aqui, o erro inicial, que vai dar origem a uma cadeia de equívocos, é exatamente a questão do órgão do perispírito, que Kardec já deixou muito claro que é uma ideia falsa, essa ideia de que o perispírito possua órgãos, né? Nós já vimos aí no item 4 anterior,
Quem quiser dar uma lida, fica à vontade. É importante porque Kardec deixa claro mais uma vez que o perispírito não tem órgão, né? Bom, com relação à questão da morte, né? Como o Michel falou, a nossa sociedade, ela criou um tabu em torno da morte. Por que esse tabu? Bom, podem ter várias explicações, né? Aí o pessoal das ciências humanas deve estudar isso, como é que funciona a questão da morte do ponto de vista da sociologia, da antropologia, da psicologia, nas diversas culturas. Mas uma coisa a gente pode saber com relativa tranquilidade, que é o seguinte, a morte é um tabu porque o ser humano, apesar das diversas, das mais variadas crenças, religiões, filosofias, etc., o ser humano, ele é um fato que ele não sabe o que ocorre depois da morte. Isso estou falando sem o espiritismo, obviamente. Ele ignora o que existe depois da morte. A morte, para muitos de nós, para as pessoas em geral, é uma separação dolorosa com relação àqueles entes queridos, àqueles amigos. A dúvida permanece, ainda que a pessoa seja religiosa e tenha alguma crença, a dúvida permanece, mas será? Não sei direito para onde essa pessoa vai. E aí a pessoa que está sofrendo porque perdeu um ente querido, ela simplesmente não se preocupa muito em pensar naquilo, porque não acha que não vai ter uma resposta mesmo. E aí as pessoas sofrem com uma perda. Se fosse só no público, nas pessoas não espíritas, a gente até compreenderia. Bom, a pessoa não compreende o espiritismo, né? Ela não conhece o espiritismo, ela não sabe que a morte, na verdade, não é uma coisa tão triste, tão ruim assim. Mas entre nós espíritas, a morte é encarada dessa maneira. Embora você tenha alguma naturalidade para tratar da morte, mesmo entre os espíritas, você tem as pessoas sentem tristeza, elas choram, elas sentem aquela dor da perda como se estivesse perdendo. Como se estivesse perdendo um ente querido. Quando, na verdade, a gente sabe que não está perdendo. Se a gente lembrar do caso na obra O Céu e o Inferno, se não me engano, os Espíritos Felizes, a viúva Foulon, não é? O caso da viúva Foulon, da senhora Foulon, ela vai dizer para os filhos dela, se não me engano, é para os filhos que estão chorando a morte dela, estão tristes, né? Ela diz: não fiquem tristes, eu estou do vosso lado, estou vos acompanhando, e estou mais próximo de vós do que quando estava na terra. Ou nós espíritas levamos isso a sério, ou a gente vai continuar cometendo os mesmos erros que qualquer pessoa que não tenha a crença espírita. Qual erro? Considerar a morte uma coisa ruim, triste, como se a gente estivesse de fato perdendo um ente querido. Se duas pessoas moram em países diferentes, elas estão afastadas. Talvez elas tenham menos contato do que se a pessoa morrer e estiver no mundo espiritual. Porque o espírito, ele se locomove aqui, ó. Ele vence as distâncias com a rapidez do pensamento. A pessoa pode se comunicar semanalmente, até diariamente, porque a gente tem o mecanismo da mediunidade. Agora, o que permite que Kardec afirme isso, que o corpo para o espiritismo, o corpo, a morte na visão espírita, ela coloca que é só a destruição do corpo e que a alma se livra do corpo. O corpo é uma prisão. O corpo é uma prisão na visão espírita. Não é gostoso estar no corpo, é isso que a gente precisa entender. Bom, quem está preso não quer estar preso. Isso é óbvio. Quem está preso não quer estar preso, a pessoa quer sair da prisão. Porque não é bom estar preso. Então, se nós
estamos no corpo, nós estamos presos, e nós aspiramos